A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Quero compartilhar com os amados uma porção da poderosa palavra de Deus. Queridos, essa palavra se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 11. Diz assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, e, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos guardas, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Queridos, é impressionante que tanto Jesus em vida, como também após a morte, eles tentaram de todas as maneiras desfazer a obra de Deus. Porque quando voltamos aqui um pouquinho na palavra de Deus, a Bíblia vai nos relatar que no versículo 63, no capítulo 27, diz assim, olha, dizendo o Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. E a preocupação era tão grande que eles pediram um reforço para garantir que o corpo de Jesus ficaria preso. Aleluias. E aí, segundo a palavra de Deus, Pilatos, fica à vontade. Os guardas estão aí, vocês têm guarda? Então, bota quanto vocês quiserem. Tudo isso, porque durante a caminhada do Senhor Jesus Cristo, eles inúmeras vezes tentaram, armando cilada contra Jesus, tentando pegá-lo na própria palavra. Isso também aconteceu em Mateus capítulo 4, o próprio diabo tentou pegá-lo pela palavra. E depois também em João capítulo 8, os saduceus, os fariseus, né, os doutores da lei, tentaram de outra forma também pegar Jesus através da palavra, quando levou aquela mulher adúltera para ser apedrejada. Foram várias situações. E em todas elas não conseguiram obter sucesso. Em todas elas não conseguiram obter sucesso. E após a sua morte, Jesus então é ressuscitado. Só que isso, com certeza, essa ressurreição é que exatamente traria vida para mim, para você e para muitos do mundo de então e de agora, presente e futuro. E exatamente isso que o adversário não queria. A ideia de que Jesus venceu a morte assombrava muita gente, assombrava o inimigo, assombrava o sumo sacerdote, assombrava os anciões, assombrava os fariseus, assombrava os saduceus, assombravam a todos. A ideia de Jesus ter ressuscitado assombrava a todos. E evidentemente, eles, quando lemos aqui na palavra de Deus, quando Jesus ele ressuscitou, ele falou para as mulheres que haviam ido ao sepulcro para vê-lo. Então, ele falou, olha, na palavra, não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E enquanto elas foram para Galiléia,
foram avisar aos discípulos para que eles fossem para a Galiléia, que lá encontrariam com Jesus. Os guardas foram para a cidade para lhe anunciar o que havia acontecido. Então, o que havia acontecido? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Ele não está preso. Aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Vai ficar bem claro aqui para nós. Mas não parou por aí. Porque havia sido colocado guardas para guardarem ali o sepulcro, para guardar o corpo, para garantir que esse corpo não sumiria de lá. Lê do engano. E quando isso acontece, os guardas, por sua vez, vão até lá e dizem, olha, enquanto nós, segundo a Bíblia Sagrada, que está aqui, ó, quando elas foram para um lado e eles para o outro, né, e foram anunciar aos principais sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Tiveram que dar uma explicação, uma justificativa. E quando os sacerdotes se reuniram para tratar acerca do assunto, estavam juntos ali, com os anciões, chegaram à conclusão do suborno, a conclusão da mentira. Aleluias. Tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ou seja, subornaram os soldados para espalhar uma terrível mentira. Dizendo, olha, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então ali tentaram botar duas mentiras junto. Primeiro, acusando os discípulos, que isso causaria um desconforto na cidade, causaria um tumulto muito grande e, consequentemente, aleluia, poderia até então alguém chamar os discípulos para que eles dessem conta do corpo. Aonde colocaram esse corpo? O que fizeram? Ou seja, devolva esse corpo para o sepulcro. E a segunda coisa, além disso, é descaracterizar o poder do Senhor Jesus, o poder de Deus sobre a morte. Mas, meus amados irmãos, é meio triste, às vezes, nós depararmos com determinadas situações, às vezes até mesmo no meio cristão, se me permite falarem assim. Que quando determinadas atitudes são tomadas, quando pessoas estão com determinados comportamentos, acaba entrando nesse mesmo desfecho de que Jesus não ressuscitou, que o corpo foi furtado por alguém. Aleluias. Porque quando Jesus ressuscitou, aleluia, essa ressurreição é uma proposta de uma nova vida para nós. Uma nova vida com novo comportamento, aleluia, com novas atitudes, mas vida nova. A Bíblia nos fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja,
É exatamente isso que o adversário não suporta. Ele odeia o fato de que Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Uma vida sem crime, uma vida sem mentira, uma vida sem falsidade, uma vida sem adultério, uma vida sem prostituição. Aleluias! Uma vida diferente. Porque Jesus disse em João 17 que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, não fazemos parte deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Então por que eu tenho que me preocupar com as coisas que acontecem nesse mundo? Eu não tenho que me envolver com as coisas deste mundo. Não tenho que me envolver. Eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Foi assim que o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Então, o adversário sabe que a ressurreição de Jesus e a nossa aceitação e a nossa entrega para Cristo nos transformaria, aleluia, em uma nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, ele sabia que isso acontecendo, ele perderia o domínio sobre nós. Como ele perdeu o domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esta é a palavra de Deus. É isso que deixou o adversário furioso. Tentou várias vezes e não conseguiu, conforme citamos antes aqui. Aliás, desde quando Jesus estava pequeno ainda, teve que fugir para o Egito com seus pais. Foi uma tentativa. No deserto, 40 dias, 40 noites, foi uma outra tentativa. Mas nenhuma delas obteve sucesso. E hoje eu estou aqui, você está também. Aleluias. Por que eu tenho que me preocupar com as coisas ruins deste mundo? Eu não faço parte desse mundo. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar orando, eu tenho que estar meditando na palavra de Deus. Olha, queridos, o apóstolo Pedro, ele escrevendo aos seus ouvintes, que estava na Ásia, no Ponto, na Galácia, ele escreveu aos seus ouvintes, ele deu um conselho, em suas cartas ele aconselha, tá? Como eles deveriam fazer e se comportar. Isso está 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ele fala, antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Isso mostra, na verdade, que Cristo precisa ter o domínio sobre nós. Porque tem muita gente, infelizmente, que ele quer Jesus como Salvador, mas ele não quer Jesus como Senhor. Vou repetir. Ele quer Jesus como Salvador, mas rejeita a ideia de ter Jesus como Senhor. Ou seja, ele não quer ser dominado. Ele não quer ser dominado. Aí fica complicado, fica difícil. Porque ser salvo todo mundo quer. Porque quando se fala em ter Jesus como Senhor, é viver debaixo da vontade dele, das determinações dele. E todas as suas vontades e determinações estão contidas na Bíblia Sagrada. Não é regra de homem. Não é doutrina de homem. É doutrina de Cristo. Aleluias. Foi como o salmista falou
no Salmo 119, no verso 11, né? Que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, esse tipo de situação, aleluias, é que deixa o adversário furioso. Então, é natural que haja uma perseguição. É natural que o mundo nos odeie. É natural que Satanás nos odeie. Mas não é porque somos bons. É por causa do nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus de Nazaré. Então, qualquer perseguição ou quaisquer perseguições é normal para o cristão. Agora, a questão é como saber lidar com as perseguições. É como saber lidar, aleluia, com as provações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Não foi assim que o Senhor Jesus falou em João 14, 27? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção. Como é que alguém pode ter paz num mundo tão atribulado? Num mundo problemático? Aliás, desde o pecado de Adão, esse mundo passou a se encher de lixo. E hoje, em pleno século XXI, o mundo é simplesmente um lixão de coisas que não agradam a Deus. E se não agradam a Deus, também não deve agradar os servos de Deus. Aleluias. Essa é a grande diferença. E mais, interessante que a Bíblia aqui, olhamos aqui da ressurreição, e depois tem a questão de Jesus ter sido o assunto aos céus, como está em Atos, no capítulo 1, do versículo 9, 10 e 11, né, que ele foi subindo e as nuvens o tomou, e os discípulos olhando e vendo aquela maravilha. Isso porque a Bíblia diz, aleluias, em João 3,13, que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, nesse momento, exatamente agora, como está na primeira carta do apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que João também escrevendo aos seus ouvintes, diz: filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Então, Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela igreja. Ele é o único, ele é o Senhor, é o Rei da glória. Aleluia. Que nós possamos permanecer firmes na fé, crendo, aleluia, guardando em Cristo nossos corações, não esquecendo disso. Jesus é bom, meus amados. Olha, é lógico que eu não sou muito assim, não vou dizer nem perder tempo, mas não sou muito de contar testemunhos sobre a minha vida, sobre o que eu fazia, o que eu era. E eu pensava que eu era uma pessoa feliz. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem boas condições, você acha que não precisa de ninguém, não depende de ninguém. Você gasta com o que quer, a hora que quer e o que quer e acabou. Mas quando Jesus te chama, porque é Ele quem chama, é o Espírito Santo que convence. Porque se for pela nossa vontade, não acontece. Então é Ele quem chama. E quando Ele chama, aí que nós percebemos o quanto éramos infelizes e era uma felicidade falsa, fingida. Vivíamos uma grande fraude. Hoje não. Vivemos uma realidade espiritual em que Cristo Jesus governa a nossa vida
governa a tua vida, governa a vida da igreja. Que Deus possa continuar nos abençoando, dando graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, que vive e reina para todos sempre. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.